Irmãos, a paz do Senhor. Cadê os felizes? Já chegaram? Rapaz, eu estava orando ao Senhor quando cheguei. E o Senhor me fez lembrar ali, pastor André, do privilégio que nós temos em estar aqui essa tarde. Enquanto eu orava ali, o Senhor me fez viajar em hospitais. O Senhor me fez viajar a lugares onde pessoas estão sofrendo com falta de ar agora, nesse momento. E nós estamos aqui na casa de Deus. Então eu não sei se você sabe, mas você faz parte da lista dos vitoriosos. Eu vou dizer mais uma vez, e se você puder fazer pelo menos um glória igual o da irmã Nalva, igual não, porque o da irmã Nalva é único, mas se esforce para fazer bem melhor do que você fez. Você está na lista dos vencedores. Amém? Mateus capítulo de número 4. Parabéns a quem colocou o fundo aí, muito bom, viu? Mateus capítulo de número 4, versículo 1 a seguir. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado por quem? Para ser tentado por quem? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Versículo 11 a gente encerra, presta bem atenção. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Fecha a Bíblia e olhe para cá. Eu quero nessa tarde, em pouquíssimos minutos, te trazer uma mensagem subordinada a um único tema, que é: não negocie com o diabo. Eu quero contar de 1 até 3 para que isso não saia da sua cabeça. E no 3 toda a igreja vai dizer assim: não negocie com o diabo. Todos entenderam? Vamos lá? 1, 2, 3. Não negocie com o diabo. Dá para ficar melhor. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3. Não negocie com o diabo. Agora só as irmãs. 1, 2, 3. Só os irmãos agora. 1, 2, 3. Não negocie com o diabo. Se não fosse o apoio do pastor André, iam passar vergonha. Eu vou dar uma chance de novo aos irmãos. 1, 2, 3. Perderam. Levanta o dedão de profeta. Levanta o dedão de profeta, Senhor. Dedo de profeta. Aponta para alguém, mesmo distante, não tem problema. É apenas um símbolo profético. Aponta para alguém e diz assim: não negocie com o diabo. Só isso. A verdade é que Jesus, ele é levado ao deserto pelo Espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo na Bíblia quer dizer Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é levado para o deserto com um propósito do próprio Deus. Jesus é levado para o Só que quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em um lugar crítico.
Quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em um lugar de extrema dificuldade. Quando pensamos em deserto, nós pensamos em um lugar de escassez. Quando pensamos em deserto, nós pensamos em um lugar que não tem estabilidade. Porque o deserto ele faz 40 graus durante o dia e ele faz 0 graus durante a noite e durante a madrugada. Então, quando alguém está passando uma situação difícil, quando algum irmão está passando uma situação complicada, primeiro a gente olha para ele e diz: o nosso querido irmão está passando um deserto. Alguns chamam de prova, outros de vale e outros de deserto, sim ou não? Então a nossa imagem de deserto é um lugar de dificuldade, um lugar de provação, um lugar ruim. E a grande verdade é que de fato o deserto é sim um lugar de provação. A grande verdade é que de fato o deserto é sim um lugar de instabilidade. A grande verdade é sim que o deserto é um lugar difícil. Mas uma verdade que a gente não sabe e não enfatiza, pastor André, é que em meio à instabilidade, em meio à dificuldade, em meio ao calor, Deus está no deserto. A gente enfatiza que o deserto é um lugar de crise, é um lugar de dor, é um lugar de problema, é um lugar de prova, mas a gente esquece que Deus está no meio do deserto. Só que o diabo, ele vai até Jesus e diz assim, ó, você precisa aprender isso, nunca mais esqueça, Deus não trabalha no si, Deus só trabalha com certezas. Eu me lembro quando o pastor André contou que orou por uma irmã, bateu no pé, deu um giro, profetizou, a irmã olhou e disse: eita pastor, será que Deus me curou? Deus não trabalha assim. Deus não trabalha no si. Quem trabalha com o si é o diabo. O diabo olha para Jesus e diz: se tu és, como é? Se tu és, diabo, deixa de ser tão mentiroso. Tu só veio aqui porque tu sabe que eu sou. O diabo diz: se tu és. É porque Jesus não tem meu vocabulário, é por isso que ele é Jesus. Mas se fosse eu, olhar para o diabo e dizia: deixa de ser tão vagabundo, você sabe que eu sou sim. O diabo olha para Jesus e diz: se tu és filho de Deus. Aí Jesus: tá bom, diabo, vai dizendo, transforma essas pedras em pães. Jesus olha para ele e diz: eu não negocio com você. Estou com essas irmãs do glória a Deus. O diabo olha para ele e diz: se. Aí Jesus: eu já sei de onde vem esse negócio de si. Fala mais, diabo. Se tu és o filho de Deus, diabo, eu não negocio com você. Só que tem um detalhe aqui no texto. Não sei se fala. Fala? Então vou falar. Tem um detalhe aqui no texto, que o diabo só aparece quando o texto diz: e Jesus teve. Quando o texto diz que Jesus teve fome, o texto diz: e Jesus ficou frágil. Porque a fome nos traz fragilidade. Alguns ficam fracos, outros ficam estressados, outros falam que não deve, outros fazem o que não é para fazer quando está com fome. Tem gente que com fome não pode tomar decisão. Então, quando o diabo vê uma instabilidade, por menor que seja, ele se apresenta. Aí eu te ensino nessa tarde: independente do momento que você estiver vivendo, seja ele de instabilidade, seja ele de fome ou seja ele de dor, não negocie com o diabo. Ele está mentindo para você. Ele vai dizer para você que aquela situação, se Deus fosse com você, ele não lhe deixaria passar. Só que o texto diz que quem levou Jesus para o deserto foi Deus. Aí o diabo é tão mentiroso que ele pega Jesus e leva ao pináculo do templo, em Jerusalém. Pináculo, lugar mais alto do templo. Tem gente que no baixo já está se vendendo para o diabo. Imagina no mais alto. O diabo leva Jesus ao lugar mais alto e diz: pula daqui, porque está escrito. O diabo sabe de Bíblia também. O diabo citou o Salmo 91: dará ordem aos anjos ao teu respeito, eles te segurarão pelas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Então pode pular. Salmo 91. Só que o diabo conhece a Bíblia, mas para ele nos enganar, ele distorce a Bíblia.
Só que como Jesus não assistia Big Brother, nada contra, brincadeira, saiu sem querer. Como Jesus, ao invés de estar no Big Brother, ele estava estudando a Torá, então Jesus lhe responde também com a Bíblia e com a interpretação correta. Ô diabo, eu não negocio com você, sabe por quê? Porque eu não tento ao Senhor meu Deus. Só que quando o diabo coloca o si, e quando o diabo te leva ao pináculo do templo, o diabo tem uma estratégia ainda maior. Ele tem uma estratégia ainda, porque o diabo não desiste fácil. Quem desiste fácil são os crentes. Eu vou falar a verdade. Se for para arrumar briga comigo, pode vir. Agora seja resistente, porque são 11 anos de ministério. Eu não me lembro a última vez que eu tive medo. Eu não me lembro a última vez que eu tive um medo. Porque todas as vezes que o diabo me via entrar na igreja, eram muitas das vezes que ele já gritava: eu te odeio. Eu falei: eu já sabia, porque eu também não vou com a sua cara. E quando eu vejo alguém que está com raiva de mim, eu já sei quem usa ele. É o diabo. Porque seria impossível servirmos ao mesmo Deus e um está odiando o outro. Então o diabo, ele vai trazer coisas da Bíblia para distorcer para o lado dele. Mas quem não está no Big Brother, está estudando, vai ter mais Bíblia ainda para rebatê-lo. Não negocie com o diabo. Quando ele vê que não consegue, ele agora pega Jesus e leva a um lugar muito alto. O texto diz, gente, por favor, vou terminar agora. Vamos ser inteligentes. Porque qual é o problema? Qual é o problema de alguns teólogos hoje? É que eles se acham tão inteligentes que eles não pensam. Qual é o problema do inteligente? Ele se acha tão inteligente que ele parou de pensar. Vamos lá, vamos lá. O texto diz que o diabo leva Jesus agora a um monte muito. Minha gente, se o pináculo fosse mais alto do que esse monte, precisava o diabo levar Jesus para esse outro monte? Não. O texto não diz que esse monte é mais alto. Mas eu pensando, eu já sei que esse monte é ainda mais alto do que o pináculo. Se o diabo te ofereceu algo e você não negociou com ele, ele vai oferecer de novo, porque ele não desiste fácil. Mas fique firme, não negocie com ele, porque vai valer a pena. Ele leva Jesus agora a um lugar ainda mais alto. E o que ele mostra agora? Ele agora não mostra o Salmo 91 porque não deu certo. Ele agora mostra riquezas. Ele agora mostra reinos. E o texto diz: e a glória deles. Quando ele mostra reinos e a glória dos reinos, ele mostra súditos glorificando aos seus reis. Ele vê súditos, ele vê homens e mulheres passando para lá e para cá. E quando se apresentavam até o rei, se dobravam para ele. E para falar com ele, não podia falar direto, tinha que falar olhando para o chão, não podia olhar nos olhos, porque o rei era a representação de uma figura muito alta. E quando ia falar com o rei, tinha que olhar para baixo. Ele mostra para Jesus todas as grandezas, todas as glórias. Aí Jesus olha para ele e diz: já está na hora de você ir embora, porque eu não negocio com você. Eu não vou negociar com o diabo por causa de glória. Eu não vou negociar com o diabo porque eu estou na prova, porque eu estou no deserto. Pode falar a verdade, sim ou não? Sei se fala. Fala ou não fala? Quem colocou Jesus no lugar mais alto? Quem? Então quer dizer que não é todo mundo que está nos lugares altos que serve a Deus. Quem colocou Jesus no lugar mais alto? Quem? E Deus colocou Jesus aonde? Eu prefiro ficar com Deus no deserto do que vender minha vida para o diabo para ficar no lugar alto. Esses dias mandaram uma mensagem para mim e disse: pastor, o senhor prega tão bem, rapaz. O senhor tem uma mensagem forte, está na hora do senhor se atualizar mais. Eu digo: não entendi. Essa sua mensagem muito da Bíblia, o pessoal já não gosta não. O pessoal hoje gosta de uma mensagem diferente. Eu disse: o que é diferente, amado? Ele disse: é uma mensagem assim de coach. Não precisa muita Bíblia, não precisa explicar para eles o texto, porque eles não estão nem aí para isso.
Eu disse: ele disse: porque se o senhor fizer isso, aí o senhor vai ver. Aí o senhor vai bombar na internet. Como é, amado? Vamos lá que eu não entendi. Se o senhor fizer isso, o senhor vai bombar. Eu digo: eita, passa. Vai passando. Leva para outro. Porque quando eu aceitei Jesus há 11 anos atrás, não aceitei Jesus para bombar. Eu aceitei Jesus para servir a Ele. Quantas vezes eu já disse ao senhor, pastor André, para mim isso aqui é um privilégio, claro. Poder trazer uma palavra numa igreja como essa é uma honra. Mas quantas vezes eu já lhe disse que eu venho aqui para servir? Eu estou aqui a serviço do reino de Deus. Não estou aqui a serviço apenas do altar. Eu estou nessa igreja a serviço do reino. Seja para fazer o que o Senhor me mandar fazer. Eu já lhe disse um não. O Senhor já ouviu um não da minha boca e nem ouvirá. Porque eu não negocio com o diabo por interesse próprio. Primeiro, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Segundo, eu não tenho nada, tudo é dele, para ele e a glória é dele. Então se eu não tenho nada e nada é para mim, diabo, eu não negocio com você para ter seguidores. Eu vou ficar fiel a Deus mesmo no deserto. Não se venda por uma prova. Não se venda por uma situação ruim. Não se venda por uma fama. Posso falar a verdade, sim ou não? Não puxe o tapete de ninguém. Tem gente que acha que vai se dar bem se prejudicar o outro. Esse grupo de louvor cantou hoje, mas domingo, no domingo é outro, e na outra quarta é outro. Tem espaço para todo mundo. Hoje eu trago uma palavra, daqui a pouco é o pastor César, daqui a pouco é o pastor Piro, e vários outros homens de Deus que vão pregar infinitamente melhor. Ninguém precisa tirar tapete para o outro cair. Não venda seu ministério, porque o diabo é sujo e mentiroso. Ele vai te enganar com essa conversa mole. Lugares altos, não se iluda. É melhor estar no deserto com Deus do que no lugar alto servindo ao diabo. E agora eu concluo. Quando Jesus não cedeu ao diabo, o que o diabo fez? Como diz lá em Belo Jardim, o diabo olhou para o seu outro demônio e disse manga, o outro disse do meio, e aqui ó, vazou na baqueara, como diz o mineiro. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A proposta dele pode ser alta, pode ser boa. O teu momento pode ser crítico e ele vai usar isso para passar na tua cara que o teu momento é crítico. Mas continue firme, porque vale a pena andar no deserto com Deus. Tudo é um propósito dele. Quando o diabo foge, e agora eu profetizo em certo. Quando o diabo foge, os anjos descem e servem Jesus. Só teve um glória a Deus, mas, né? Quando o diabo foge, Jesus resiste. O diabo foge, os anjos descem para servir a Jesus. Só que tem um detalhe, pastor André. Pergunta em qual? Pergunte qual. Jesus não foi para o deserto como Deus. Precisaria Jesus como Deus ir ao deserto? Precisaria? Não, seria desnecessário. Jesus ele vai ao deserto como homem. Prova para mim, pastor. Prova, teve fome. Deus tem fome? Jesus ele foi para o deserto, bispa, sem nenhum auxílio diferente dos demais. O que Jesus teve com ele foi a presença de Deus, como Moisés teve. Ele não estava como o próprio Deus. E foi servido por anjos. Ah, meu Deus, perdeu a chance da glória a Deus. Mas tudo bem, eu vou dizer de novo. Mesmo você sendo um humano, se você resistir ao diabo, você vai ser servido por anjos. Você vai, eu estou sentindo meu amigo aqui. Você se resistir ao diabo, você vai ser servido não pela parte baixa, você vai ser servido pela parte alta, pela parte
sacerdote celestial. Levante a mão que eu vou profetizar. Deus me autoriza a profetizar sobre a tua vida. Fica firme, não negocie com o diabo, porque está chegando o anjo para te servir em meio a esse deserto. Se você acredita nisso, glorifique a Deus, manda glória, manda aleluia, solta uma língua estranha, Aleluia. se pendura no ventilador, faz alguma coisa para adorar. E não tem ventilador aqui. Já que não tem ventilador, se pendura nessa barra aqui. Vocês gostam, né? Brincadeira. E eu dei essa volta toda para você entender que nenhum deserto, eu disse nenhum, vai paralisar o que Deus tem na tua vida. Vamos aproveitar esse momento tão maravilhoso para ofertar ao Senhor.